Senhoras e senhores, estão preparados para o vídeo de hoje? Por que eu não invisto nos ETFs irlandeses? Foi uma dúvida muito frequente que eu recebi lá no Instagram e eu decidi compartilhar essa minha visão neste vídeo. Eu vou explicar para você o meu motivo pessoal de o porquê eu não invisto, bem como apontar o que eu acho vantajoso, o que eu não acho vantajoso. O vídeo tá só começando. Meu nome é Guilherme Anoni, do canal Para Sempre Investidor. Bem-vindo a mais um vídeo. Espero poder te ajudar a tomar uma melhor decisão após ter visto esta explicação que eu vou trazer para vocês. De cara, eu já quero dizer assim, não vou fazer isso para mudar a opinião de alguém, nem para me contrapor a outras pessoas. Não, cada um investe da maneira que quer. Eu sou contrário aos dividendos. Tem gente que investe em dividendos, ok. Eu agora vou dizer o porquê eu não invisto, beleza? Vamos lá. Vamos começar então, o que são ETFs irlandeses? São ETFs que são sediados na Irlanda, onde o seu dinheiro não fica nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas o seu dinheiro fica na Irlanda. O dinheiro. Agora, da onde o seu patrimônio vai, não tem nada a ver. Então, você pode investir na Irlanda e comprar ações do mundo inteiro. Você pode ter o seu dinheiro na Irlanda e ter ações americanas, ter ações brasileiras. Temos que ver aonde que ele está sediado. Quando nós falamos hoje nos ETFs brasileiros, nós temos, por exemplo, os ETFs que têm o final 11, é porque o nosso dinheiro está aqui. Se falamos de um ETF amplo e geral, muito conhecido como VT ou VOO, nós falamos dos ETFs americanos, como a gente pega talvez o VWRA, que é um ETF irlandês. Então a gente já separa o joio do trigo. Cada um tem a sua jurisdição e as suas caixinhas. Mas agora, por que as pessoas investem na Irlanda? Bom, hoje esse país ele tem um benefício fiscal que oferece aos investidores. Não a todos os investidores mundiais, porque a sua residência fiscal diz muito. Nós estamos falando do brasileiro com residência fiscal no Brasil, até porque o americano não investe no ETF irlandês, pela situação fiscal. Então o brasileiro que compre uma ação no exterior, um ETF no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, quando ele recebe o seu dividendo, ele é tributado em 30%. Na Irlanda, ao receber esse dividendo, ele tem uma maneira de não pagar nada por isso. Ele vai ser automaticamente acumulado na cota do seu ETF e você, investidor, não recebe o dividendo. Portanto, aí já existe o primeiro benefício. Você tem 30% a mais dos seus dividendos ao longo da vida. Ponto número 1. Ponto número 2, e talvez, no meu modo de vista, o mais importante, o que leva as pessoas a pensar porque se tratam de cifras maiores. Vamos falar do Imposto sobre Herança, ITCMD. Se você é residente brasileiro, investidor americano e acontece um falecimento, os Estados Unidos cobra imposto sobre herança e causa-morte, o Brasil cobra imposto, a Irlanda não cobra. Então você terá acesso ao seu patrimônio via inventário sem pagar imposto sobre isso. Esse é o principal ponto, porque imagino que você, ao investir durante muitos anos, vai ter um certo patrimônio e esse patrimônio lá, talvez o equivalente a 5, 6, 10, 12% seja um valor considerado. Mas vamos entender agora então o porquê eu não invisto lá fora, certo? Lá na Irlanda, bem assim dizendo. Eu já falei essas duas vantagens, que são as principais, e agora eu quero trazer um pouco racional por isso. Vamos lá. Primeiro, que sobre ativos no exterior, nós temos as leis brasileiras, que elas podem mudar automaticamente do dia para a noite, basta o legislativo e o judiciário querer. Então, eu imagino que pelos próximos 20 anos, 30 anos, alguma lei sobre essa isenção vai ter que ter caído. Porque eu penso que essa leva de influencers e educadores financeiros falando sobre ETFs irlandeses, eu imagino daqui a 10 anos, os auditores da Receita, todo mundo sentado, vendo as nossas declarações de imposto de renda, falando assim, meu Deus, olha quanta grana que esses brasileiros têm na Irlanda, tem milhões e milhões e milhões de dólares lá na Irlanda. Eles fazem isso porque nós temos essa situação, nós temos que ter algum jeito de cobrar isso aí. Então, eu não imagino, posso estar errado, mas eu não imagino que esse benefício do ITCMD vá para o resto da nossa vida. Eu, Guilherme, quero investir por 40 anos.
Eu não sei se daqui a 40 anos essa lei não vai ter mudado. E eu perco esse benefício que é investir, por exemplo, lá na Irlanda. Então esse é o ponto que eu acho que provavelmente vai acontecer. Depois, nós temos os dividendos no Brasil, que hoje não é tributado, mas apenas, se eu não me engano, 5, 7 países do mundo não tributam dividendos. O Brasil está caminhando para tributar dividendos. Então pense que o seu ETF na Irlanda também terá um caminho para ser tributado, da minha opinião. Ponto número 2. Então o auditor vai estar vendo toda essa grana lá, eles vão criar alguma lei de tributar e aquele seu valor acaba indo por água abaixo. Bom, vamos falar agora então dos dividendos. Nós sabemos que então você vai ter os 30% de economia, certo? Beleza. Eu não sou uma pessoa que defendo investir em dividendos. Eu não gosto de dividendos e eu tenho um vídeo já falando sobre isso. Então, eu não quero dividendo. Eu quero investir em empresas que cresçam, que se multipliquem, que o dinheiro do lucro delas virem mais caixa, que elas comprem mais coisas e ponto final. Até porque o dinheiro que eu invisto, eu não quero receber nada dele por mês. Eu quero que o máximo fique ali aplicado e que o dia que eu precisar eu vou vender minhas cotas. Então, se eu estou pensando por esse lado, eu vou investir em algum setor ou de uma maneira que o dividend yield pago para mim é quase nulo. Quase zero. Então, assim, ao investir no S&P 500, ao investir de uma forma diversificada globalmente, nós não temos rios de dividendos sendo pagos. Talvez aí, então, um ano vai para 1,5%, outro ano vai para 2,5%, 4% que seja. Então, a gente percebe que, vamos imaginar aqui de 3% de dividend yield mundial, 30%, estamos falando de 0,9%. É um valor bem pequeno que você abre mão, 0,9% ao ano. Ponto número 2, de dividendos. Nós temos no Brasil uma mentalidade de renda passiva, tanto é que vários canais só falam de dividendos, fludam tudo de dividendos, porque é uma coisa que vende muito, é uma coisa que mexe com o brasileiro e mexe com a grande maioria dos investidores do mundo. Então, pensa comigo. Já é difícil convencer alguém que dividendo não é o ideal e que você precisa não focar nele. Agora tu imagina pegar uma pessoa que tem uma certa aptidão a dividendo e falar para ela assim, ó, ficar durante 30 anos, 20 anos, sem ver R$1 mesmo pago de dividendo. Porque o ETF de acumulação da Irlanda, como eu falei, ele recebe o dividendo, não paga, porque ele automaticamente aplica nas suas cotas e vai crescendo. Então você nunca vai ver em 20 anos um mísero dólarzinho caindo na sua conta. Isso a pessoa tem que ter um mental muito forte. Então, eu vou ter esse desconforto mental de não ver dinheiro caindo na minha conta. O valor que eu vou pagar por isso, 0,7%, 0,9% ao ano, não é algo muito absurdo. E depois, vamos pensar que daqui a 30 anos, chegamos lá na aposentadoria, chegamos lá em todo esse momento bacana da nossa vida e nós vamos ver assim, Guilherme, o que nós temos de diferença financeiramente? Quem investiu nos ETFs americanos, quem investiu nos ETFs irlandeses? A grande resumo da ópera, nós vamos falar de um valor de 5%. Eu estou dando ainda um pouquinho a mais, 5%. O que é isso? Vamos imaginar que você investiu 30 anos e você acumulou $1 milhão. Se você investiu na Irlanda, você vai ter acumulado $1.050.000. Se você investiu 10 milhões, você vai ter 10 milhões nos Estados Unidos e lá você vai ter 10.250.000. Aí eu já quero te trazer uma situação. Nós sabemos de uma coisa chamada utilidade do dinheiro e gráfico da felicidade, aonde a gente sabe que após um certo momento na nossa vida, R$1 que a gente ganha mais ou $1 não equivale a 1 ponto de felicidade. Porque quem ganha de 2 a 4 mil reais e passa a ganhar 10, cara, é um salto absurdo. 5 vezes o seu ganho. Ele vai ter acesso a coisas que ele não tinha. Mas uma pessoa que ganhe 200 mil reais por mês e passa a ganhar 230, o que de verdade vai mudar para essa pessoa? Praticamente nada. Da mesma maneira como alguém que lá no final da sua vida vai acumular um patrimônio de 10 milhões de dólares. O que vai mudar de verdade ela ter
10.250. Esse é o primeiro ponto que eu faço. Então, a pessoa tem que ver aonde que ela vai se sentir bem. Ao investir em ETFs americanos, eu tenho sim, a cada 3 meses, o dividendo que cai na minha conta. Eu, Guilherme, não gosto de dividendo, mas a pessoa vai entender que tem um conforto mental de ver o dinheiro pingando na conta. E quando ela quiser um dia ir para a fase de usufruto, ela já tem essa venda acontecido de forma automatizada. Na Irlanda, você não tem isso. Você obrigatoriamente vai ter que entrar na corretora e vender suas cotas. É algo que mentalmente dificulta para as pessoas. Vamos falar agora sobre o ponto de herança, tá? Então, falamos do dividendo e vamos agora trazer o que tem a ver a herança. Olha só, nos Estados Unidos você tem uma isenção de até 60 mil dólares caso você invista lá. Após isso, você começa a pagar uma tabela progressiva que vai chegar até 40% quando você passa de $1 milhão de patrimônio, certo? No Brasil, se você for investir aqui, você vai ter que pagar 8 a 9% de TCMD sobre o seu patrimônio. E na Irlanda é 0. Tá bom, Guilherme, mas como que eu vou mitigar isso? Vamos agora fazer uma divisão de 2 classes, tá? A primeira é que o Brasil, infelizmente, é um país majoritariamente de pessoas de baixa renda. Nós temos, segundo os dados, 60% das famílias ganhando menos de R$ 3.500 por mês. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vai acumular 60 mil dólares, pensando isso daqui a alguns anos lá na frente, nós podemos falar que isso custe quase 500 mil reais. Então, uma pessoa que vai sair do absoluto zero, ela tem até 500 mil reais quase para crescer de investimento na vida e ter isso praticamente isento, sem pagar nada por isso. E qual é a estatística de que pessoas do Brasil, que são majoritariamente uma classe baixa, de fazer esse grande salto? É um grande número de pessoas que podem fazer isso, mas dificilmente as pessoas conseguem fazer. Então, do que adianta eu falar que a pessoa vai ter uma isenção fiscal enorme lá na frente, sendo que ela praticamente vai estar dentro da banda americana de isenção de impostos? Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos pode mudar, lá também pode mudar, mas nós temos essa opção. Ponto número 2. Uma pessoa que vai se preocupar com a herança, a sucessão, os valores que vão pagar lá na frente, no meu julgamento, é pessoa que tem um certo patrimônio, já tem uma certa vivência maior, é uma pessoa que vai ter uma classe social melhor, e essa pessoa tem 2 oportunidades. Uma é fazer um seguro de vida que cubra esse valor lá fora. Então, se eu vou ter um patrimônio de X milhões, isso vai me dar um imposto, caso você venha a falecer, de 300, 400 mil reais. Eu vou fazer um seguro de vida que cubra esses 300 mil reais. O preço que eu pago por mês de um seguro desse é infinitamente menor a talvez um risco que eu vá correr de querer estar comprando outros ativos em outras situações. Eu vou estar num mercado maior, mais eficiente, e esse valor por ano na minha carteira não vai fazer falta. No momento que a pessoa venha a falecer, o seguro é acionado, os herdeiros vão receber todo o patrimônio sem pagar nada por isso. Então, é uma forma de se proteger. Se a pessoa agora já vai andar por patrimônios maiores, 1, 2, 3 milhões de dólares, que também é uma realidade de poucos brasileiros, então você não deve levar isso como uma regra, essa pessoa ela tem formas de investir através de offshore, ela abre empresas em outros paraísos fiscais, já faz o conceito de sucessão dentro de uma empresa. Olha, o marido, a mulher, aí vem os filhos, no caso de falecimento de um, já tem outro e outro e outro. E quando acontece o falecimento de uma pessoa, o CNPJ, que é o proprietário das ações, não morreu. Então não tem imposto sobre herança quando você investe através de CNPJ. Então, a gente cria meio que um limbo entre aquelas pessoas que têm uma classe bem difícil, né, uma certa dificuldade financeira, e os super ricos. E a gente acha que esse quadrado aqui que sobra, ele é um quadrado relativamente pequeno, mas não, ele é enorme. Ele não dá para usar como uma regra. Então, eu acho que aquela pessoa que quer começar a investir, ela precisa primeiro começar a ter uma sensação de estar mandando dinheiro para fora. O ponto também que eu digo é que
Ao investir em ETFs irlandeses, você obrigatoriamente tem que abrir conta na corretora Interactive Brokers, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Essa corretora é uma das maiores do mundo, uma das melhores do mundo, eu tenho conta lá, mas ela é um pé no saco. Essa corretora é horrível, a plataforma dela é um nojo, a forma de você ver os ativos é uma M, ela é muito complicada. Para mim, uma pessoa experiente no mercado, ela dificulta aquilo ali. Todo mundo que eu conheço fala também disso aí. Você pega Avenue, Nomad, Banco Inter, é muito mais bonito e legal a interface desses bancos, dessas corretoras, do que a Interactive. Então pensa comigo, uma pessoa com uma condição humilde, uma pessoa com dificuldade de inglês, abrir contra a Interactive Brokers, ter uma plataforma ruim, ter que fazer remessa de câmbio por fora, porque tu não tem ali o Pix@Avenue, por exemplo, para mandar. Você começa a comprar um ativo que você nunca vai ver aquele gostinho de receber um dividendo na conta. Para daqui a 30 anos você começar a sacar esse dinheiro. Esperar que a lei brasileira não mude, que você pegue ele de forma isenta. E daí lá na frente tu vai ver, puxa, mas eu só tenho 4 a 5% a mais do que o meu irmão aqui do lado. Faça você esse julgamento. Se para você que está me assistindo, chegar lá na frente, eu tenho 10 milhões de dólares aqui e eu tenho 10 milhões 250, cara, essa diferença é tudo que eu sonhei na minha vida, eu quero essa diferença para mim e ponto final. Cara, maravilha, o teu caminho é esse. Agora não, irmão, 10 milhões para 10, 250, que diferença que faz? Nenhuma. Eu, humildemente, também acho que não faz diferença alguma. Da mesma forma como você vê aqueles bilionários andando, né? O que faz diferença um bilionário ter 1 bilhão 390 milhões de dólares ou o cara ter 1 bilhão 290 milhões de dólares? Estamos falando de 100 milhões de dólares, é uma diferença enorme financeiramente. Mas percentualmente, o que um pode fazer que o outro não faz? Quase nada. Então, veja isso, porque os investimentos, eles não são uma coisa regrada, não pode ser uma coisa engessada que vai te dificultar. Da mesma forma que eu digo que eu não gosto que as pessoas investam no Brasil e eu faço elas investirem lá fora, os ETFs irlandeses, eles são um facilitador e eles são algo que estatisticamente vão render mais. Eu estou dizendo, eles vão render mais. Mas o trade-off que você tem que fazer é esse. Você consegue ficar 30 anos sem nunca ver um dividendo na conta? Você consegue ficar 30 anos numa plataforma muito mais difícil de lidar do que numa fácil? E você talvez, fazendo todo um panorama da sua vida, talvez você faça uma conta que você chegue lá no final da sua vida com 500, 600 mil reais de patrimônio. E isso é um bom dinheiro. Meu amigo, você vai estar praticamente na isenção americana, você não vai pagar nada por isso. E novamente, você vai estar a cada 3 meses recebendo dividendo na conta, já numa possível fase de usufruto. Na Irlanda não há isso, você vai ter que entrar, vender cotas ou transformar os seus dividendos para distribuição. Então, você vai mexer ainda mais no seu portfólio. Então, eu quero que esse vídeo fique de uma forma tranquila para vocês entenderem. Perceba que eu não entro com argumentos muito técnicos, eu estou trazendo aqui uma visão mais emocional, tá, do negócio, para justamente explicar que a gente tem que ajudar o brasileiro a investir, nós temos que ajudar com que as pessoas façam, mas quanto mais pedras eu coloque no caminho, já é difícil. Eu tenho dificuldade, eu falo com meus amigos ali, nossa confraria dos ETFs, o quão difícil é fazer o brasileiro querer mandar o dinheiro para fora. Ele prefere comprar por aqui, nós sofremos do viés de localidade. Então pensa, mandar para os Estados Unidos é difícil, quem dirá então mandar para a Irlanda, numa corretora chata, e aonde eu não vou ganhar dividendo? A gente parece que cria uma barreira ainda mais, e o cara fala, cara, quer saber, eu não vou nem começar. Então a gente pode ser que, não sei, estamos afastando investidores ainda a começar, justamente porque nós queremos levar a palavra eficiência ou qual é o portfólio que mais remunera. Óbvio que são os irlandeses, não tem nem como dizer que não. Só que qual que é essa remuneração? Qual que é o que ele remunera mais? 5% em 30 anos. Vai valer esse trade-off? Ah, Guilherme, eu consigo mexer ali e tal e conseguir 10%. Cara, beleza, faz a conta. 10 milhões daqui a pouco para 11 milhões.
Se para você esse 1 milhão faz toda a diferença, vai para os irlandeses. Se você quer ver aquele dividendo ainda caindo na sua conta, mesmo não sendo eficiente, e você quer ter uma situação de daqui a pouco investir através de uma pessoa jurídica, você compra uma offshore, você organiza isso, cria essa sucessão dentro de você ou bota um seguro de vida, você fica isento e fica livre disso aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, me deem sugestão do que eu talvez esqueci de falar ou se tem alguma correção. Sou um eterno aprendiz, aprendo muito mais com vocês do que vocês imaginam. Então, por favor, comentem aqui embaixo. Muito obrigado pela visibilidade e eu espero, como sempre, nos ver no próximo vídeo.